Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Em 2016, nós teremos no Brasil as Olimpíadas. E as Olimpíadas, em verdade, elas foram criadas no ano de 776 a.C. E desde a sua criação até agora, ela sempre envolveu uma grande massa de espectadores. Tá? O mundo inteiro se volta para ela. E Paulo, na sua época, essas Olimpíadas também chamaram a sua atenção. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 9, 24, nos fala o seguinte: não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira para que o alcanceis. Paulo faz uma analogia entre as corridas olímpicas da sua época e a corrida do cristão. Então, hoje, o nosso tema do bate-papo vai ser esse. Também faremos uma analogia da nossa corrida. Ok? Nós sempre sabemos que a corrida, as corridas em gerais se dividem em largada, percurso e a chegada. Nós sabemos que largar é vital. Correr bem o percurso é o nosso objetivo. O nosso alvo é chegar à vitória. A coroa prometida com que Paulo nos denomina. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora estará-me reservada a coroa da justiça divina. Mas que para que isso aconteça, nós precisamos ter o início, a largada. E para nós a largada é o suprassumo, porque não tem como eu chegar a garear essa coroa da justiça se eu não começar a correr. Pode parecer redundante, mas eu tenho que largar. Eu preciso, eu necessito disso. É um encontro, geralmente, que nós vamos ter, somente nós, com Jesus, com os seus ensinamentos. É um momento em que nós seremos tocados, é um momento em que nós seremos sensíveis à sua doutrina de amor. É um momento em que nós vamos de encontro ao Mestre. Esse é o momento. Por falar em Paulo, para Saulo de Tarso, foi naquele momento em que ele perseguia um cristão na estrada de Damasco, no sol a pico, e uma luz resplandecente o cegou e ele caiu ao solo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, meio sem concatenar as ideias, trava um diálogo com o mestre e diz ao final: Senhor, o que queres que eu faça? De perseguidor a obediente. Para Saulo de Tarso, esse foi o momento da largada dele. Narra o evangelista João, Jesus ensinava no templo pela manhã. Os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em erro. Todos nós já conhecemos essa passagem. Pega em adultério. E disseram a ele, tentando conduzi-lo ao erro: pela lei de Moisés manda que nós apedrejássemos. O que diz vós, mestre? E ele, escrevendo ao solo, se levanta. Aquele que não tiver pecado, que atire primeiro a pedra. E todos foram saindo, e ficou aquele célebre encontro entre Jesus
e a mulher adúltera, a qual Jesus pergunte a ela: cadê aqueles que te condenaram? E ela disse: ninguém, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Para Maria, o ponto de largada dela foi esse. E assim para com tantos outros. Mas será que só Saulo e só Maria têm? Não. Todos nós somos corredores. Todos nós temos um propósito de vida aqui. A espiritualidade precisa de nós para a desenvoltura de todo o planeta. Então, todos nós temos um propósito. Não é só Saulo, não é só Maria. Poderia citar tantos outros. Santo Agostinho foi aos 33 anos, depois de ter casado, se formado, ter uma vida regrada de luxúria, ele se converteu no ano de 387. Em 395 ele já era bispo de Hipona. Para Pedro, foi quando ele disse ao Senhor: estou pronto para ir para a prisão e a morte. Trago alguns exemplos de alguns ícones, mas que também erraram assim como nós erramos ainda. Saulo era um perseguidor. Maria era mulher adúltera. Pedro negou Jesus e mesmo assim ele assentou a pedra sobre ele, da igreja. E a nossa? E a nossa largada? Cada um terá a sua. Somos seres únicos. Cada um numa escala evolutiva. Cada um de nós teremos a nossa largada. Independente de graus, será um dia de decisão. Um momento de uma escolha com consequências eternas. Então cabe uma reflexão muito profunda sobre isso. Será que já largamos? O que estamos esperando para largar? Largamos. É suprassumo, precisamos largar. Mas eu preciso também ter um percurso bom. Porque se eu não tiver um percurso árduo, se eu não persistir, se eu não perseverar, se eu não me doar nesse percurso, não adiantou nada eu fazer um esforço mega para largar. Eu preciso manter a pegada no meu percurso. É aí que entra os diversos tipos de corredores. Vamos fazer também uma analogia sobre isso. Solta para mim aí. Nós vamos fazer uma analogia entre as corridas, os tipos de algumas corridas, com nós da Casa Espírita. Pode soltar. Aqui nós temos uma corrida de 100 metros. Tá? É uma corrida que dura poucos segundos, no máximo 9 alguma coisa. Essa corrida, ela tem algumas características fisiológicas, a gente fala com muita propriedade de quem estuda muito isso. É uma corrida curta, porém de grande intensidade. Muita intensidade. Tanto que não há nem troca gasosa. Não há nem a presença do oxigênio. De tão potente que é essa corrida. E é a menina dos olhos das Olimpíadas. Vamos trazer para a nossa realidade na casa? Esse é aquele espírita, que se julga espírita, que vem à casa espírita, talvez ligado pela curiosidade, por algum fenômeno, ou para pegar alguma notícia de algum ente querido, o que é válido. Mas ele chega na casa, acha tudo maravilha, faz planos, mega planos, quero fazer projetos exorbitantes, só que vai embora. Ele é igual a essa corrida. Ele dá aquela explosão e já para.
Ele chega que nem um ciclone e vai embora que nem um tornado. Alguém conhece na casa espírita? Acho que aqui não deve ter. Essa aqui não tem. Mas nas outras que a gente vai, tem bastante. Mas Paulo também já sabia disso. Tanto que no encontro dele com o rei Agripa, Agripa diz a Paulo: por pouco não me convenceste a ser cristão. Então, desde aquela época, já tinha essa dificuldade. Opa! Essa é uma corrida de 1.500 metros. Pode soltar. Essa corrida, ela tem algumas características um pouco diferentes da primeira. Primeiro, maior, a fonte energética dela também é outra. Vamos trazer para nossa casa. É aquela pessoa que vem à casa espírita, levada pela curiosidade, começa a assistir uma palestra, vem meio tímido, vai se achegando, compra alguns romances, que também é válido. Só que aí você fala assim para ela: olha, o ideal é você se esclarecer, porque o objetivo da casa espírita é o esclarecimento. É o conheceis a verdade e a verdade vos libertará, como diz João para nós no seu evangelho. E aí o que acontece? A pessoa se vai. O seu gás terminou. Aí, nós temos um outro tipo de corrida. Essa é a primeira corrida de fundo. 5.000 metros. A gente só vai ver um pedacinho dela. O que acontece? É uma fonte energética, que é uma troca constante gasosa, tanto que você vai ver o biotipo dos atletas comparado à primeira, é muito diferente, são mais franzinos, e eles largam em pé, nem na posição de taco eles ficam. Por quê? Não exige isso deles, porque ele vai ser decidida só na última volta, lá, a hora que bateu o chão. Vamos trazer para nossa casa, é aquele que vem pela, às vezes, curiosidade, assiste uma palestra, vem meio tímido, compra um romance, aí ele vai e compra as obras básicas, você chama ele para o estudo, ele vem, aí ele começa a estudar e se esclarecer. Só que aí ele se depara com uma coisa: conheceis a verdade vos libertará. Só que exige mudança. Eu não consigo ser o mesmo. A doutrina nos dá essa possibilidade de renovação, de nós termos, construirmos novos valores, reconstruirmos algumas posições, alguns comportamentos, e ele é chamado a isso. Aí, o que acontece? Não é para ele isso ainda. Ele não entendeu o que é a doutrina, o que Jesus, o que a espiritualidade maior espera dele. E ele se vai embora. Mas Paulo também já tinha isso com ele, na sua época. Ele tinha um secretário chamado Demas. Demas é citado 3 vezes no Novo Testamento. Era como se fosse um adjunto dele. Onde Paulo ia, Demas estava junto com ele. E o que acontece? Ele, numa carta endereçada à Telassônica, fala assim: e Demas, depois que conheceu o mundo, me abandonou e foi estar em Telassônica. Até Demas deixou ele depois de conhecer o mundo. Por quê? O que é o conhecer o mundo? É a porta larga. Ele preferiu a porta larga. Por isso que às vezes na Bíblia, quando se fala, em alguns estudos bíblicos, quando você fala em Demas, é sinônimo de decadência. Nós temos um outro vídeo. Esse vídeo, ele não tem nem como a gente falar sobre fonte energética dele. Que na verdade, se a gente for analisar friamente, ele é até desumano. Por que desumano? Isso é uma ultramaratona. Para quem não sabe o que é uma ultramaratona, é qualquer corrida que esteja acima de 42.570 quilômetros.
Essa ultramaratona do Atacama tem 120 quilômetros. Sabe onde ela é realizada? No deserto. E aí, o que leva uma pessoa a cruzar esses rochedos, areia, asfalto, pedra, e persistir, perseverar para chegar no seu objetivo? Claro que o objetivo deles é diferente do nosso, mas Paulo também é isso. Todos que correm buscam uma coroa corruptível, mas nós, incorruptível. Essa é a coroa. Esses são a casa espírita. Chegam como quem não quer nada, assistem a palestra, compram algum romance, compram os livros da obra básica, vêm ao estudo, começa a estudar, só que ele quer se mudar e ele consegue. Esses fazem a espinha dorsal da casa. Porque depois dele se esclarecer e mudar, ele tem o trabalho no bem. Ele vê a necessidade do trabalho no bem. É aqui que vocês encontram tudo arrumadinho, o som do Renan, tudo certo, o vídeo, tudo ok, as mensagens lá na porta para alguém recepcionar vocês. A biblioteca está sempre aberta, sempre tem algumas rosquinhas que o pessoal faz, que eu sei, que eu compro, pães. Esses são a espinha dorsal da casa, porque entenderam qual que é o papel deles nessa terra. Eles estão buscando ainda a sua coroa da justiça, mas eles já entenderam o objetivo. Okay? Aí me veio uma pergunta quando estava escrevendo essa palestra. O que difere de um corredor para o outro? Por quê? Uns correm tanto, tão pouco, outros correm menos, mas correm mais. O que difere? Aí eu fui buscar uma explicação para isso. Essa pirâmide, na verdade, ela é a pirâmide de Maslow. Maslow é um psicólogo comportamental humanista e ele desenvolveu essa pirâmide das necessidades. Vamos rapidamente fazer, enquanto eu tomo uma água, uma interação rápida. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, qual que é a sua necessidade? Não precisa responder, tá? Não tenho o intuito de adivinhar, nem essa é a minha pretensão, mas eu posso estar errado, mas alguém deve ter pensado assim também. Queria arrumar um emprego melhor. O outro queria pensar assim, eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro. O outro podia falar assim, nossa, eu quero trocar minha namorada, minha esposa. E vice-versa, né, claro. Ele pensa que só ele que fala, mas ela também fala. Queria trocar de casa, uma casa melhor, um carro melhor. Isso é justo. Não se entristeça se isso for a sua, porque é legal. Porque hoje nós vivemos num mundo ainda muito arraigados ao materialismo. E ele faz parte da nossa vida. Mas nós temos que atentar para isso. Aqui na parte da base, na parte maior, Maslow nos fala o seguinte: estão aqui relacionadas todas as nossas necessidades fisiológicas. O que nós vamos entender por isso? São as necessidades orgânicas. Aqui, ó, comida, sono, excreções, sexo, água. É isso que nos deixa ficar vivo, né? Por isso que ela engloba a base, ó, a parte maior dela. E Maslow nos fala o seguinte: depois de suprir dessas suas necessidades fisiológicas, você tem uma necessidade de segurança. Aí eu vou querer uma segurança para minha prole, para os meus tutelados, quero uma casa para abrigar a minha família, quero uma segurança financeira material. Ele nos fala isso. Tanto que, olha o tamanho ainda dela, ó, super grande. E ele fala o seguinte: uma vez suprida essas necessidades,
nós teremos as necessidades sociais. Essas necessidades sociais podem englobar todo e qualquer relacionamento, interrelacionamento, tanto afetivo quanto social. Quero ser aceito no grupo da Associação Espírita Allan Kardec. Quero ser aceito na minha turminha da academia. Quero ser aceito no meu trabalho. Então, isso é uma necessidade. E ele fala o seguinte: uma vez supridas essas necessidades, eu vou ter uma necessidade de status. Eu quero um autorreconhecimento meu perante o meu público, o meu serviço, a minha família. E ele nos fala o seguinte: uma vez suprida isso, eu tenho lá no cume a autorrealização global. Por que ele diz isso? Aí está relacionado à questão moral, a moralidade e a espiritualização. Maslow nos diz isso. Então, naquela dinâmica que nós fizemos agora, antes de tomar água, onde que estava a tua necessidade? Estava no cume ou estava mais próxima da base? É isso que difere os corredores. Porque Jesus foi muito afirmativo e taxativo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão vos acrescentadas. E disse mais ainda: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam ou roubam. Aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Será que nosso coração está onde? Então é isso que difere um corredor do outro. Às vezes a gente começa a correr, mas algo nos puxa, contrário. São as adversidades, porque às vezes o percurso, ele é doloroso, ele é tortuoso, ele tem um monte de percalço. Então às vezes a gente fica meio impedido. Eu elenquei algumas coisas que talvez possam nos ajudar nessa questão. O que nos impede de correr? Distração com as coisas da vida. Muitos começam muito bem a sua corrida cristã, mas às vezes são impedidos de prosseguir bem, porque na verdade esquecem a verdadeira palavra de Deus. Isso está em Gálatas 5:7. Paulo nos fala: falta de entendimento em Deus. Vamos nos voltar mais para Deus, que Deus certamente nos voltará para nós. Isso quem narra é o evangelista Tiago, capítulo 4, versículo 4. Cumplicidade com o que é mal, devemos nos afastar de toda forma de mal. Será que nós estamos repelindo com veemência o mal? Porque na verdade é mal para nós. Mau uso do tempo. Cuidado com a internet, muito cuidado. Ela nos atrapalha, ela nos ajuda de uma maneira, mas nos atrapalha de outra. Cuidado. Isso é só um exemplo, tá? Não sejamos insensatos. Sejamos sábios e aproveitemos todo o tempo que nos é dado para conhecer um pouquinho mais de Deus, das coisas de Deus. Precisamos disso em nossas vidas. Falta de foco. Como que eu vou correr, vou largar, correr, sendo que eu não tenho um objetivo fixo? Eu preciso disso. Viver a vida cristã sem metas é como ficar esmurrando o ar.
Isso já Paulo já nos dizia. 1 Coríntios 9, 27. Precisamos ter um foco. Precisamos ter um alvo. Qual que é a chave? Ninguém progride sem renovar-se. Casa espírita é lugar de gente que não quer ser a mesma pessoa que era ontem. Casa espírita é lugar de gente que quer um pouco mais. Ela não está satisfeita com o que ela tem até hoje. Ela quer mais. Casa espírita é lugar de gente que está em constante renovação. Mas eu preciso correr com uma logística, porque todos os corredores das Olimpíadas têm uma logística por trás. Todos. Qual que é a nossa logística? Nós temos alguns aliados para nos ajudar. Primeiro, a Casa Espírita é o nosso laboratório de biomecânica. Lá, aqui, né, é onde você vai aprender como colocar o seu pé melhor, como que vai estar a posição do seu braço, como vai estar a inclinação do seu tronco. É o nosso laboratório também de fisiologia, para dosar os nossos níveis de lactato, saber se eu posso ir um pouco mais, se não. Aqui é o nosso laboratório. Aqui. É aqui que eu renovo as minhas energias, é aqui que eu capto boas energias, é aqui que me dá equilíbrio para mim poder prosseguir na minha árdua corrida do dia a dia. É aqui que eu venho estudar, é aqui que eu venho aprender, é aqui que eu me renovo. Aqui ela tem ferramentas para isso. Por quê? Não tem como eu falar em renovação, em corrida, se eu não falar do estudo. Vocês viram aí antes da palestra. A chamada dos dias, dos horários, são vários dias e vários horários. Porque eu não tenho, e de preferência, vamos começar pelo básico. Comece, vou ser redundante novamente, comece pelo começo. É aí que está a chave do seu progresso, da sua renovação. É aí que você vai ter munições para você poder chegar à coroa da justiça que Paulo nos fala. Eu não tenho também como chegar se eu não trabalhar no bem. Quando eu faço bem para alguém, na verdade eu estou fazendo bem para mim mesmo. A caridade é para comigo, não é para com ninguém. Então, é uma ferramenta muito importante. Eu preciso me engajar no trabalho no bem. Vou fazer uma dinâmica também, não precisa falar para mim, tá? Enquanto eu tomo uma água. Quantos daqui doam 1 hora por semana no trabalho em prol de outro? 1 hora na semana. E como é que você vai querer chegar na coroa da justiça? Não tem jeito. Não tem. Eu preciso disso para mim. Lembra da outra maratona? Eu estudei, me renovei, mas eu senti a necessidade de me doar. Eu preciso disso. Orai muito. A oração é muito pouco utilizada por nós ainda. Muito pouco. Sempre digo que na oração falamos com Deus e na oração Deus nos fala. Precisamos utilizar mais esse artifício, que é uma coisa tão simples, mas que nos ajuda e muito a chegar na coroa da justiça. Preciso disso também. Preciso disso. Paulo nos fala o seguinte: nos afastemos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve, e corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que nós temos que ter conosco na nossa corrida. Precisamos ter. E para concluir, eu fiz uma legenda bem rápida, gostaria que vocês acompanhassem. Tem como soltar? Isso é o início de Hebreus. Corramos com perseverança o caminho que nos está proposto. Está em Hebreus. Esse é uma corrida Derek. Final dos 400 metros em Barcelona. Observe, ele foi o mais rápido na sua qualificação e ele vai para a final. Observem agora que provavelmente teve uma ruptura do posterior de coxas. E assim como Deus está sempre a zelar dos seus filhos. Por mais que a gente corra, às vezes se machuca, Ele está conosco. E nos mostra o caminho a seguir. Sempre. Sempre nos terá alguém que nos vai nos auxiliar. Sempre. Nunca estaremos sozinhos. Jamais. Jamais. E o mesmo com Ele. Seu pai sai da arquibancada e vai ajudá-lo a ter. Assim também às vezes é a nossa corrida. Combati o bom combate, guardei a fé. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora estará reservado a coroa da justiça, a qual Paulo sempre fala, a qual o justo juiz nos dará naquele dia, mas não só a mim. A todos que ama a sua vinda. Isso está em Timóteos 4, de 7 a 8. Esse é um versículo que eu gosto muito e tenho sempre com ele comigo todos os dias. Sempre com Jesus, jamais sem Kardec. Mas Deus, acima de qualquer coisa. Conta o filósofo, para encerrar rapidinho, eu sei que o tempo estourou já. O filósofo estava num cruzeiro muito luxuoso no Mediterrâneo, e ele observava com o seu olhar filosófico, né? Que todos os finais de tarde, todos iam para o deck do navio apreciar a paisagem. Aquele azul turquesa do Mediterrâneo, nas suas nuances de profundidade, encantavam a todos. Olhavam no horizonte, as nuvens pareciam flocos de neve a cambalear. E todos admirados com o quadro. E ele observou que todos estavam em uma direção e só tinha um menino, em torno de uns 10 anos, num cantinho, bem escondidinho ali, jogando dados alegremente, sozinho. E aí ele ficou observando a todos, né? E de repente aquela paisagem magnífica deu lugar a outra. No horizonte, turvo, escuro, as ondas não dava nem para ver mais a cor. Na verdade, elas batiam no navio e queriam levá-los para o fundo. Chuva e vento começaram a cair. E todos foram para suas cabines se proteger. E o filósofo observou que só o menino que continuava no cantinho
jogando seus dados. E aquilo aguçou a curiosidade dele. E ele chegou meio sem jeito para o menino e disse: o que você faz? E o menino, sem dar bola para ele, falou assim: eu jogo dado, você não está vendo? E ele, com a resposta, ficou, mas não era isso que ele queria perguntar, na verdade. E ele falou: mas você está jogando o quê? Eu estou jogando Ludo sozinho. Mas nem olhava para ele. E ele falou assim: mas por que você está jogando? Todo mundo foi embora? Ele falou: mas eu estou aqui. E ele continuou a questionar. E ele falou assim: você não tem medo? Ele falou: não. E continuava a jogar. Aí ele parou na frente do menino e falou assim: você não tem medo por quê? E o menino largou os dados, ficou em pé, fitou bem o filósofo e disse: eu não tenho medo porque o meu pai é o comandante deste navio. Deixamos Deus ser o comandante de nossas vidas. Muita paz.